Boa noite a todas e a todas. Me escutam bem? Boa noite, Jéssica, Gustavo, Mari. Gostaria de saber se o meu áudio está bom. A professora Cristina já ingressou na live. Boa noite, Rê, Vitor. Estamos iniciando a segunda bateria de entrevistas, então, do ITEC, em 2021. Eu vou aceitar a solicitação da professora Cristina. Boa noite, professora Cristina. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Muito Tudo bem. tranquilo? Ai, que bom. Então, boa noite, pessoal que está aí. Eu vi aqui muitos alunos, muitos colegas, né? O meu irmão também, o doutor Enzo de Gesso, está presente. Uma satisfação muito grande de poder estar aqui no canal do ITEC, né? Maravilha. Professor Bruno Rigon, pessoal entrando. A gente tentamos, né, professora, iniciar pontualmente às 18, porque a professora Cristina tem aula ainda depois do nosso encontro. Sim, tenho Então, aula. nós já estamos com um número bom de telespectadores, então acho que a gente poderia ir iniciando, né, professora? Claro, claro, com certeza. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria. Acho que meu vídeo pausou. Mas voltamos. Deu uma pausadinha. Isso. Acontece, problemas técnicos. Então, como eu estava falando, é uma grande alegria estar aqui entrevistando a professora Cristina no dia de hoje, com essa retomada desse projeto tão bacana do ITEC. O nosso tema de hoje, então, é um tema de estudo da professora Cristina há algum tempo já, né? É as falsas memórias, e hoje especificamente com o recorte do reconhecimento fotográfico. A professora Cristina, ela é mestre em Ciências Criminais pela PUC, tem especialização em Ciências Penais pela PUC, também Direitos de Família pela FMP. Ela é autora do livro Prova Penal e Falsas Memórias, e que já está na terceira edição, se não me engano, né, professora? Tá indo para a quarta, Cris. Tá indo para a quarta edição. Eu tenho que. Agora depende de mim, né? Tem que atualizar, inclusive com o novo acórdão aí do STJ, né? Exatamente, bacana, uma boa discussão Isso. aí pela frente. E o livro da professora, então, já vem pela quarta edição, é publicado pela Livraria do Advogado e é fruto, né, professora, da sua pesquisa em sede de mestrado. Sim. E a professora Cristina também é assessora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Câmara Criminal, além de professora nos cursos de pós-graduação e também professora de Direito Penal na FADEX. Isso mesmo. O nosso tema, então, ele é um tema. Nós tivemos um recorte, né, dentro do reconhecimento fotográfico. É um tema que ele, nos últimos tempos, ganhou uma divulgação bastante grande, né, em razão de diversos projetos que vieram demonstrar a fragilidade, né, desse ato, desse meio de prova. E também, mais recente, a decisão do STJ, que certamente aqui a professora Cristina vai compartilhar um pouquinho das suas impressões conosco. Mas vamos aproveitar os estudos da professora e a gente pensou num roteiro aqui para a nossa conversa de hoje, que é iniciar pela memória, né, professora? Que quando a gente fala em reconhecimento fotográfico ou fala em testemunho, né, falar em reconhecimento fotográfico e falar sobre provas que dependem da memória, a gente precisa efetivamente fazer uma abordagem da memória.
por que que é importante falar sobre memória, né? Então, a professora Cristina, vou passar de imediato a palavra para ela falar um Claro. pouco sobre os limites, as capacidades da memória, né? Quais as interferências que a memória humana está suscetível. Tá bem. Te agradecendo muitíssimo, professora. Não posso deixar de agradecer a gentileza de dividir o seu tempo conosco nesse período Claro. pandêmico e pré-aula, né? Claro. Não, eu é que agradeço, né, poder participar desse espaço, né, do ITEC. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui. Gostaria de te agradecer, né? Te chamei de Cris, né? Não sei se tu te importa. Agradecer ao professor Alberto, professor Alexandre Vanderlich pelo convite que me foi feito. Agradecer a todos os meus alunos aqui, meus amigos que entraram, que estão entrando na live. Né? Alguns até poderia nominar, mas daqui a pouco eu esqueço alguém e vou cometer até, né? Alguém pode ficar até chateado com isso. Bom, então, pessoal, o que eu poderia falar para vocês de forma assim mais sintética sobre a questão da prova testemunhal, né? A prova testemunhal, ela é o mais comum ainda meio de prova, né? No que diz respeito à realidade da justiça estadual, né? É o mais comum meio de prova. Porque, pessoal, milhares de processos ainda são julgados com base tão somente na palavra da vítima. Infelizmente, né? É a realidade que se tem hoje, né? Com base, os julgamentos são feitos, às vezes, com base só na palavra da vítima, com um depoimento da vítima associado a um depoimento de uma testemunha, e aqui eu estou falando uma testemunha presencial, né? Não vou nem entrar na seara da testemunha de ouvir dizer, que não tem valor nenhum, né? O meu sentir. E essa testemunha, essa vítima, ela vai se valer necessariamente da sua memória para recordação de fatos, dos fatos para reconstrução do fato histórico. A gente sabe, né, que o processo penal ele vai reconstruir no presente da realidade da persecução penal algo ocorrido no passado, e essa reconstrução não vai ser fidedigna à realidade. Por isso que a gente critica tanto, né, essa história de verdade real, busca da verdade real, e quiçá até a verdade formalmente válida, né? Hoje se trabalha aí com busca do convencimento do julgador. Mas voltando à nossa prova testemunhal, a gente vai trabalhar com a memória. Memória para quê? Para a reconstrução de um fato, né? Para a reconstrução do fato histórico, para a reconstrução, para o reconhecimento de pessoas e coisas, né? Diante da fragilidade do restante do contexto probatório. É certo, né, que com o projeto, né, com o pacote anticrime, sobrevieram alterações importantes no nosso Código de Processo Penal, inserindo a cadeia de custódia e tudo mais, mas ainda assim, e eu posso falar porque eu estou lá de dentro trabalhando, é a minha vivência diária dentro do Poder Judiciário, trabalhando com processos criminais que são julgados tão somente aí com a prova, com base na prova testemunhal. E aí, Cris, eu posso falar para todo mundo aqui que já me ouviu, não quero ser repetitiva, mas tem gente que está ouvindo o tema pela primeira vez, né? O processo mnemônico por si só, ele é falho, né, Cris? Né? O processo mnemônico, diferentemente do que a gente poderia pensar, a memória, as imagens, os acontecimentos, os fatos, eles não são retidos na memória sob a forma de microfilmagens ou fotografias, porque isso geraria até problema de armazenamento, né? Imagina só como é que o nosso cérebro ia se organizar se tivesse que armazenar fidedignamente todos os acontecimentos, todas as memórias que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? De todas as vivências. Então, o nosso cérebro, ele vai trabalhar com não com uma reprodução exata daquilo que acontece, aquilo que aconteceu, mas, como já dizia, né, o neurocientista português falecido, infelizmente falecido, Antônio Damasio, que escreveu o livro, né, memorável O Erro de Descartes, né, criticando essa separação, né, o cartesianismo, enfim, a separação de mente, cérebro, corpo e tudo mais, para dizer o seguinte: olha, a memória ela vai trabalhar a partir de uma ideia de representação aproximativa da realidade e não reconstrução original. Então, assim, para dar uma introdução, né, que as pessoas pensam, a memória é fidedigna à realidade. Não é. E aí isso, Cris, vem a gerar um grave problema, né?
um grave problema no seguinte sentido, né? Quando se gera uma falsa memória, eu já vou entrar aqui, né, no tema, as né, essas coisas assim pela internet, né, acontece. Pessoal, o que acontece assim quando a gente trabalha, né, com falsas memórias? Quantas vezes você já lembrou de uma determinada situação de forma absolutamente diferente que uma outra pessoa que também estava naquele mesmo local, naquela mesma situação, né? Como é que pode, Cris, duas pessoas que presenciaram o mesmo fato terem recordações diferentes sobre aquele mesmo fato, né? Isso pode, aí é questionamento, né? É que quando, por exemplo, o cérebro está com algum problema, né? A confabulação faz com que se faça uma mistura daquilo que é a realidade, né? Com aquilo que é a fantasia. E aí a gente já não consegue mais distinguir o que é real do que é imaginário. E aí vocês podem perguntar, isso pode acontecer numa mente saudável? Não? Isso pode acontecer, é normal que isso aconteça numa mente saudável? E eu vou dizer para vocês que é. Aí eu vou fazer um pequeno exercício, e aí depois, se quiser me fazer, o pessoal também quiser me fazer algum questionamento, né? Um simples exercício de falsas memórias. Se eu der uma lista para vocês, certo? De palavras, tá? Um exercício super simples, tá? Agora ligados aí à pandemia, né? Vacina, Coronavac, Covid, picada. E eu te pedi, Cris, para tu reproduzir essa lista, né? E se nessa reprodução tu inserir alguma outra palavra, né? Como, por exemplo, agulha e veia, que não estava naquele contexto originário, eu já posso dizer que isso é uma falsa memória. E aí vocês vão dizer, tá, isso é uma coisa banal, é coisa simples. Ok, eu concordo que é uma coisa simples, né? O que é o grave problema? Quando essa falsa memória, ela gera uma repercussão na vida de alguém, né? Na vida de uma pessoa e principalmente num processo criminal, né? E como eu havia falado no início, né? Milhares de processos criminais são julgados, e não só nos delitos sexuais, nos delitos patrimoniais, com base tão somente na palavra da vítima. E se essa palavra da vítima está, né, na verdade, essa memória, ela tá maculada por uma falsa memória, isso vai gerar um prejuízo para o imputado, né? Porque pode, né, daí ter uma sentença condenatória injusta, né? Então, Eu acho que a professora fez uma explicação muito didática para distinguir a falsa memória da mentira, né? Efetivamente, alguém que replica é uma falsa memória, não quer dizer que efetivamente essa pessoa esteja mentindo, esteja de má fé. E isso, na verdade, é mais comum, né, professora, do que efetivamente se possa acreditar. E esse... Sim, pode falar, claro. Não, por favor, professora. Não, o que é assim como tu tocou nesse ponto que é muito importante, Cris, é que não se pode a distinção entre a falsa memória e a mentira. Por quê? Porque a falsa memória, né, a mentira, eu não gosto de ficar conceituando, mas seria assim um escamoteamento consciente, voluntário da memória, da alegação. E a memória, a falsa memória, o sujeito acredita verdadeiramente que aquele fato ocorreu. E, claro, né? Então, o que acontece, Cris? Eu me baseio, né? As falsas memórias, vocês podem perguntar, elas podem ser espontâneas, como elas podem ser sugeridas, né? Então, a pessoa pode se autossugestionar e acreditar naquele fato que nunca ocorreu, ou ela pode acrescentar acontecimentos num fato verídico, mas esses acontecimentos acrescentados posteriormente não são verdadeiros. Só que essa pessoa acredita que aquele fato efetivamente ocorreu. E aí que está o problema. E eu gosto muito de uma autora que eu trabalhei muito no mestrado, lá em Ciências Criminais, na PUC, que foi até numa aula de introdução à psiquiatria, né? Eu gosto muito desses temas interdisciplinares, que eu conheci essa autora, Elizabeth Loftus, que trabalha a falsa memória a partir da indução. E eu acho que aí é o ponto-chave, né, para o processo criminal, para a persecução penal como um todo, é a questão da indução.
E ela mesma, essa autora, a Elizabeth Loftus, é interessante porque ela foi vítima de falsas memórias, né? A partir de um fato ocorrido com ela, né? Ela, infelizmente, foi um fato trágico, né? A mãe dela foi encontrada morta, né, na piscina da casa, né, dela, e ela foi induzida a acreditar que teria sido a primeira pessoa a encontrar a mãe morta na piscina. E ela saiu dando detalhes sobre o acontecimento. O fato em si é verídico, mas não foi ela que encontrou a mãe naquele estado. Ela disse, ela estava boiando de costas, com a roupa tal, era tal hora do dia. Até que ela foi confrontada por um parente que disse que ela não teria sido a primeira pessoa, que ela não teria nem tomado conhecimento. E aí que ela se deu conta de como uma falsa memória, como uma pessoa pode ser sugestionada a acreditar, né, ou alterar uma memória, né, sobre um fato, né, às vezes um ponto, né, de partida era verídico, mas aquela situação não ocorreu. E, Cris, assim, a partir de situações corriqueiras, quando nós falamos com outras pessoas, quando aí que nos interessa, né, quando nós somos interrogados de maneira indutiva, evocativa, e às vezes até assim, quando nós assistimos um documentário, um filme que faz gerar aquele, como é que se diz, aquele start, não me vem a palavra agora, sobre uma situação que a gente vivenciou. Um gatilho mental. Um gatilho mental, nesse sentido. Então, são nas situações mais corriqueiras. Então, para a gente ter essa noção de o quanto isso é normal, né? O quanto isso é estudado há séculos pela psicologia e pela psiquiatria, e há poucas décadas estudado, né, e trazido para a órbita penal. Tá? A professora agora entrou, que é justamente a questão dos estímulos às falsas memórias, né, professora? Se pode dizer, professora, assim, não sei se a professora poderia falar um pouco sobre Sim. isso. Assim, a professora já referiu que a nossa memória não funciona como fotografia. A nossa memória não existe, né? Essa imagem fotográfica. A nossa memória não funciona assim. E através desse desenvolvimento, se pode falar, além da questão de tempo, de distância do objeto ou em relação à pessoa observada, quais poderiam se falar em estímulos que poderiam interferir efetivamente para a criação das falsas memórias, professora? Sim, eu destaco assim como principal, né, o principal estímulo, a questão das falsas memórias seria efetivamente a indução. Tanto que no livro eu trabalho, né, com a entrevista cognitiva, exige que o profissional seja altamente treinado para que ele evite as perguntas indutivas, né, direcionadas à confirmação da hipótese acusatória. Né? Isso eu acho que seria o principal, né, Cris, né, evitar perguntas indutivas, né, e a gente vê isso, né, na realidade forense, isso E agora outros fatores, existem vários fatores de contaminação da prova. Quanto mais o tempo passa, o fator tempo é um dos principais fatores, né? Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa esquece o quê? Aqueles detalhes que são importantes para o processo criminal. Né? O que fica na memória, a tendência humana é guardar a emoção do acontecimento e não os detalhes que importam. Né? A questão da pessoa em si, né? Da percepção, das contaminações por conversas paralelas. E isso tudo pode prejudicar aquilo que efetivamente a pessoa sabe sobre o delito. Então, até o ideal seria o que se fizesse a colheita da prova, né, dentro de um prazo razoável, embora não haja prazo, né, para o processo penal, para a prisão cautelar, né, se tem lá a questão da revisão das prisões cautelares, ok, mas isso não é uma delimitação de prazo de prisão e nem tem um prazo para o processo, um prazo para instrução processual penal. Então, o fator tempo, o fator indução, acho que seriam, assim, existem outros, mas seriam os principais. Acredito que seriam, né, os principais. Né? A questão da emoção, né, da carga psíquica, né, da vítima, ela está nervosa, ela não vai ter condições de prestar atenção, né? Enfim, naquele acontecimento aí, claro, eu vou deixar para falar um pouco mais, né, quando se tratar lá do reconhecimento, né, que aí já é um outro grave problema, né?
A professora aborda os estudos da Elizabeth Loftus e ela tem uma pesquisa que é justamente isso em relação à observação de uma colisão entre veículos, né, professora? Se faz a Sim, mesma, e isso é interessantíssimo, né? A mesma imagem e se muda uma palavra na pergunta e o resultado em relação à resposta é completamente diferente. Se troca uma palavra, agora eu não me recordo com clareza, mas se troca a palavra colisão por choque, ou eu não lembro exatamente qual era o termo, mas sim, o que a Suelen comentou e que a professora estava falando é justamente a sim. justificabilidade, né, em que é colocado. A gente tem vários comentários aqui, o pessoal falando que a professora Cristina é a inspiração dos estudos, a professora Cristina Ah, tive grande inspiração para uma TCC há 2 anos, que bom. o Gabriel falando, né, que é justamente a questão da emoção, né, o choque do momento conta muito. Para quem tiver perguntas, podem mandar aqui na live que a gente vai, no chat que a gente vai incluindo na live, conforme a gente vai conseguindo. A Suelen comentou a falta de instrução dos agentes que procedem ao ato de interrogatório. Bom, aí a gente acho que vai entrar nesse ponto que é muito problemático, né, professora? Muito. Digamos, onde se situa o reconhecimento fotográfico, né, professora? Qual está, digamos assim, vamos falar um pouco sobre o estado da arte do reconhecimento fotográfico no Brasil, né? Qual é as influências entre a Então, memória e o reconhecimento fotográfico, né? Acho que a gente pode falar um pouco, talvez, sobre as problemáticas, né, que se encontram na sim. prática. Então, né, qual seria a principal, a primordial função de um reconhecimento no processo? Né? É dissipar a dúvida sobre a autoria delitiva, né? Sobre a participação de um determinado suspeito naquele fato, né? Naquele evento delituoso. Né? Então, nesse ato de reconhecimento, o reconhecedor, né, ele é levado a perceber, né, algum objeto, alguma pessoa, e aí ele vai evocar aquela memória e comparar as duas realidades. Né? É isso que se faz tanto no reconhecimento de objeto quanto no reconhecimento de pessoas. Né? E claro, a exatidão desse reconhecimento ela vai estar, e a capacidade de distinguir detalhes, ela vai depender muito, né? Muito do reconhecimento prévio. Por exemplo, né? Se, vamos supor, eu sou assaltada por alguém que eu já conheço que mora no meu bairro, a facilidade de eu reconhecer aquela pessoa é muito maior, né, do que um estranho, por exemplo, né? Então, só que esse reconhecimento, aí falando do reconhecimento fotográfico, vocês podem procurar aqui, eu tenho muitos estudantes, né, podem procurar no código, né, no nosso CPC, né, o reconhecimento fotográfico ele não está previsto no nosso CPC, né, Cris? Ele não está previsto, é uma prova atípica, né? É uma prova típica e esse reconhecimento, eu posso dizer que ele é um reconhecimento fomentador de erros, né? Por quê, pessoal? Por que eu digo isso? Porque tem uma coisa que se chama percepção precedente. Então, é muito comum na seara judicial. O que acontece? Na policial, né, melhor, o que acontece, né? Lá o nosso CPP, ele fala lá no 226 que a pessoa, né, a reconhecer, ela deveria descrever as características da pessoa ser reconhecida, não é isso? Para fazer o chamado retrato falado, né? O procedimento, em tese, né, seria esse lá do 226. Reconhecimento fotográfico não está previsto no CPP. É uma prova atípica, porém de uso comum, de praxe nas delegacias de polícia. E o que acontece lá na delegacia? Né? Em vez da pessoa ser chamada a reconhecer, a descrever as características, até descreve, né? Mas o que é mais comum é que os policiais mostrem um alvo de pessoas suspeitas. Não é isso que acontece? Vão lá, então, para o computador e buscam lá, mostram uma série de pessoas suspeitas. E aí eu vou dizer pior, né, pessoal? Pior do que isso é quando eles mostram a fotografia do WhatsApp do réu. E pior do que isso, e a gente vê, é a realidade corriqueira. Pessoal, isso aí não dá para fazer isso aí, macula a prova. Isso é uma prova de péssima qualidade, é o meu sentir. Quando eles mostram as fotos do Facebook do réu, do Instagram do réu, ou pior, quando a polícia vai atrás, consegue prender o suspeito,
e pega, coloca a vítima lá na viatura, que essa é a praxe, né? O que que faz? Mostra lá, de noite, escuro, né? Pouca iluminação, tu conhece esse suspeito, a vítima está lá naquele estado, né? De terror, de pânico, assustada, nervosa, ela te reconhece. Né? Então, pessoal, a memória nessa questão ela é muito mais exigida quando é chamada, né, a descrever uma determinada pessoa do que quando, né, apenas eu observo e comparo fotografias. É muito mais fácil para o cérebro comparar fotografias. Só que o reconhecimento fotográfico, além de gerar o problema da percepção precedente, que eu vou falar para vocês, ele gera um outro problema, né? Um outro problema, por quê? Porque a fotografia ela não é fidedigna ao sujeito, né? Pode ser uma fotografia de 5 anos atrás, o cara tá mais gordo, o cara tá mais magro, ele tá, né? Não descreve a pessoa na sua completude, né? Aquilo é uma coisa estática, então eu não tenho como avaliar e dizer, olha, essa fotografia é o cara, é ele. Porque quantas vezes a gente mesmo tira uma foto, publica uma foto, daqui a pouco tu vai olhar, se tu não tem grande intimidade com aquela pessoa, tu diz, mas será que é ela mesma? Né? E a outra questão, Cris, que eu vou suscitar, o reconhecimento de foto tirada de câmera de segurança. Gente, aí assim, é o A gente fim. agora alguém falou aqui a palavra cardápio, e é justamente isso, né, professora? Eu acho assim, poucas vezes a gente tem a criatividade utilizada de forma tão abundante. Tem Verdade. uma pesquisa da Defensoria Pública de Santa Catarina, até uma pesquisa recente, eles fizeram uma análise de como o reconhecimento estava sendo, como as decisões estavam sendo praticadas, né, depois do HC do STJ, né, esse tipo de paradigma. E Sim. lá eles descreveram diversos tipos de reconhecimento, e o que mais me chamou a atenção, professora, tem um reconhecimento que foi feito por desenho, ou seja, desenharam o suspeito e houve reconhecimento por desenho. Então, assim, é muito mais que foto preto e branco, é muito mais. A gente chega no momento que. Esse caso da Defensoria Pública também é curioso. Tem um caso de reconhecimento de que a autoridade policial forneceu uma foto para uma testemunha que foi prestar depoimento. Essa testemunha levou a foto, foi até a vítima, que era a vizinha dela, mostrou e retornou, não, realmente ele reconheceu. Então, assim, professora, realmente é assustador. A palavra realmente, assim, a criatividade E aí, Cris, isso gera um grande e grave problema, porque que eu estava falando dessa questão, imagina o absurdo, né? A pessoa tomar posse da fotografia do suspeito, levar para, quer dizer, um procedimento policial, extrajudicial, uma investigação privada quase. E aí aquela vítima, aquela testemunha vai lá e confirma. É o que eu ia falar da percepção precedente. São inúmeros casos em que as vítimas e testemunhas, elas têm a recordação da fotografia que foi mostrada e não do suspeito em si. Isso são, então, o que ela lembra? Daquela fotografia que foi vista. E aí, o que ela vai recordar? Da foto e não mais do suspeito em si. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, até de um caso que passou uma experiência que eles... Eu não estou fazendo aqui propaganda para o Fantástico, né? Mas eu lembro de assistir esse programa que eles colocaram um professor universitário e aí uma pessoa entrou na sala de aula, os alunos estavam lá na época da aula presencial, né? Ai, que saudade, né? De uma aula presencial. E aí o que aconteceu? O rapaz entrou na sala e subtraiu o laptop, o computador portátil. E aquelas pessoas que estavam ali foram chamadas a reconhecer. Os índices de erros foram altíssimos. Isso vem a demonstrar, corroborar, botem todos os verbos que o reconhecimento ele é falho. Até eu trago aqui, pessoal, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eu utilizei até... citei, né, do livro do professor Nereu José Giacomoli, em que ele faz menção a essa pesquisa de que 40 condenações tidas nos Estados Unidos com base, a única prova era o reconhecimento. Quando foi feito o confronto com o exame de DNA, 36 pessoas foram, dessas 40, 36 foram absolvidas, né, porque foi afastada a autoria. Então, é uma prova extremamente frágil. E, Cris, assim, e é triste até porque a realidade judicial é essa, né?
se condena com base num reconhecimento fotográfico ou tão somente com base aí num reconhecimento pessoal, né? Que também é fomentador de erros, né? Porque tem fatores, né, que influenciam esse reconhecimento. Então, A Carolina colocou aqui uma questão bem pertinente. Em tempos de pandemia, o reconhecimento por audiência virtual, professora, né? É algo assim, realmente algo pois é. assustador. Eu posso dizer, até a Carol, né, que fez esse comentário, pessoal, assim, acho que pior do que isso é quando, o que a gente vê, assim, no dia a dia, né? Agora as audiências são virtuais, ok, né? Eu até participei de um congresso que teve no Tribunal de Justiça, né? Que, em virtude da SUSEP, aquele problema, né, da SUSEP não conduzir os réus, no tempo que ainda se tinha audiência presencial, não conduzir os réus na audiência, que a defesa estava concordando para não estender, para não haver uma demora processual muito grande em fazer o reconhecimento e audiência virtual, tá? Com a concordância da defesa, ok. Mas, pessoal, assim, ó, mais grave do que isso, e é um problema que se constata, e a gente fica se perguntando por quê, né? Por que não se faz um reconhecimento formalizado, aí o judicial, né? Às vezes o réu é a única pessoa que está lá na sala, respeitada a súmula vinculante 11, é a única que está algemada na sala de audiência, e aí o juiz vira, diz para a vítima, é aquele ali, e a pessoa vê, a única pessoa naquela situação é o réu, então ele vai reconhecer, né? E pior do que isso, quando o réu está presente, ou mesmo que ele seja retirado da sala de audiências, não se faz o reconhecimento formalizado. O juiz só questiona, às vezes, muitas vezes questiona, e aí eu não vou dizer que é culpa do judiciário, porque às vezes a defesa também não fala nada, o IMP também não fala nada, né? E aí o que fica ali? O réu está lá, ou foi retirado da sala de audiência, ou está presente na sala de audiências, e não se faz uma formalização. O juiz só questiona, olha, tu confirma o reconhecimento feito na polícia? E aí a vítima, a testemunha, diz que sim. E isso também é um problema, porque é uma prova frágil, né? E aí isso vem, né, professora? Isso vem sobre o manto de prova, né? Sobre isso é utilizado em sentença do não foi constituído com base no contraditório, né? Então, assim, na fase judicial, efetivamente não se tem uma discussão a respeito e não se tem um cuidado realmente. Então, a gente tem um reconhecimento fotográfico feito na fase policial sem a mínima observância das cautelas, e isso é reproduzido para a fase judicial, e isso vem com um manto de prova de que realmente houve contraditório, e isso é muito problemático, porque a gente sabe o peso que isso tem na sentença. Um reconhecimento para fins, ele aumenta, não sei aqui falar em percentual, né? Mas assim, sobremaneira a possibilidade de uma condenação. E aquela coisa, né, Cris, assim, ó, o que eu vou destacar aqui, né? A memória ela é falha, né? Ela está sujeita a sugestões e na questão do reconhecimento, por exemplo, uma vítima de um delito patrimonial, né? Tem o chamado efeito foco na arma, né? Bom, então, claro, eu vou levar em consideração, né, para o reconhecimento, o tempo de exposição que aquela vítima ou a testemunha ficou com aquele réu, né? Claro, o fator de o réu estar com o rosto descoberto, às vezes está com o rosto descoberto, mas está com boné, ou hoje, né, todo mundo aí está usando máscara, já piora, né? Eu não posso fazer o reconhecimento sem ser pela fisionomia, com reconhecimento com base só nos olhos do réu. Eu não sei, eu preciso enxergar o rosto da pessoa, né? Pessoal, a gravidade do delito, né? O tempo interregno de tempo entre a data do fato e a data que se procedeu o reconhecimento, as condições ambientais, né, de visibilidade, de tudo mais, e as condições psíquicas da vítima. Então, além desses fatores, né, ou seja, a vítima está estressada, a vítima pode não ter sofrido um lapso de memória, por exemplo, né, está nervosa e ela não ter condições de fazer um bom reconhecimento. E além de tudo isso, como eu estava falando, por exemplo, num delito patrimonial tem o chamado efeito foco na arma. Então, esse efeito foco na arma, quem já foi vítima de assalto, por exemplo, quem já presenciou, isso gera um estresse. O fio condutor da vítima não é a vítima e o réu, o suspeito, o assaltante, é a vítima e a arma. É essa a grande preocupação,
né? Então, isso vem a prejudicar a confiabilidade do reconhecimento. A outra questão é o efeito compromisso, né? O que acontece, né? A vítima chega lá na delegacia, às vezes a gente vê, né? Eu olho tudo no processo, né? Mais que não vá condenar, óbvio que não, com base em elemento produzido durante a investigação, que não é prova, né? Porque não foi produzido sob o contraditório e ampla defesa. Eu sempre gosto de ver o que a vítima falou lá na delegacia. Olha, ela não falou que não reconhecia ninguém, ela não tinha nenhum suspeito. Daqui a pouco aparece uma pessoa com 100% de certeza que é ela. Né? E aí vem à tona esse estudo aí, né, do efeito compromisso. Às vezes as identificações são positivadas, são confirmadas, por quê? Porque a vítima chega lá na delegacia, as pessoas é intimidante. Para quem não é da área do direito, fica intimidado quando é chamada a testemunhar num processo, a pessoa já fica apavorada. Né? E ela chega na delegacia, o que ela acredita? Eu não estou desacreditando o trabalho da polícia, com todo respeito, mas as pessoas tendem a acreditar que a vítima já tem que a polícia já tem um bom suspeito. Então, isso é um fator de contaminação, mesmo que seja inconsciente, da prova. E aquela questão também, né, pessoal? Às vezes a vítima, a testemunha, ela vai lá positiva um reconhecimento, né? Ela positiva um reconhecimento fotográfico e mesmo que ela não tenha muita certeza, e depois ela vai lá e confirma mesmo com dúvida, ela confirma aquele reconhecimento. Por quê? Porque ela assumiu um compromisso anterior. Então, esses fatores, eles acabam maculando. Então, além da memória, além da indução, além da falta de percepção, da percepção precedente, do tempo, todos esses fatores, ainda posso trazer essas questões todas que vêm a macular o reconhecimento e demonstrar que esse reconhecimento é uma prova muito frágil. E é importante, né, a menção da professora no sentido de que a autoridade policial, que fique claro aqui, a gente não está falando, presumindo de forma alguma, de né, forma alguma, não. Mas aí por isso a necessidade de discussão nesses estudos para realmente dar treinamento a esses profissionais, né, professora? Treinamento e capacitação para esses profissionais são muito necessários. Porque, exatamente, nessa fase que realmente tem um peso muito grande, não se recaia nesses equívocos, né, que podem efetivamente macular. Tem uma pergunta aqui, professora, sim, que se relaciona a Milena pergunta: a professora acredita que pessoas mais suscetíveis à criação de falsas memórias, pessoas com transtornos mentais, dependentes químicos, etc., deveriam ser interrogados ou ouvidos de forma diferenciada? Olha, Milena, eu vou te dizer assim que eu, né, não teria assim, né, até nunca pensei, né, sobre essa perspectiva. Como é que eu vou dizer para vocês? Claro, a regra, né, da inquirição da testemunha, né, da oitiva da vítima, né, a regra que eu defendo até no livro é a entrevista cognitiva, que é através de perguntas abertas, mais amplas, né, menos indutivas, de repente perguntar o fato de trás para frente, não na ordem cronológica. É uma série de técnicas que vai exigir a preparação do profissional. Agora, o que eu poderia? Bom, sabe que o cara é um drogado, né? Talvez não dá o mesmo valor para essa testemunha e cumpre o julgador, né? Na persuasão racional, no livre convencimento motivado, né? Ou de repente não tomar o compromisso. Eu estou pensando em alto aqui com vocês, né? Daquela pessoa que pode ter um depoimento, né, ou ser ouvida na condição de informante, enfim, isso também é uma questão, né, que vai ser valorada pelo juiz na sentença ou pelos julgadores, né, no órgão colegiado, né, a valoração dessa prova, né, pelo fato do cara ser drogado, eu não me lembro qual era a outra hipótese. Então, eu sairia, mas eu não sei se, né, se é correto ou não, se alguém tiver alguma sugestão, mas eu sairia, né, por aí, né, pessoal? Então, até a Milena, ela complementou a exemplo do depoimento especial, que é o que a professora disse, né? É um método, né? Descrição livre, deixar, né? Sem sugestões. Sim. Que aí ela já entrou numa outra seara do depoimento especial, que é para vítima, né? A criança ou adolescente, né? De delito sexual, que tem toda uma técnica do antigo depoimento sem dano para ser ouvida, né? Inclusive, há uma preservação dessa prova e tudo mais.
enfim, aí a gente precisaria de um outro dia para falar, né, do depoimento especial, né? Uhum. Já que a gente está falando, professora, rito, né, e observância de determinadas cautelas, eu acho que a gente poderia falar, então, sobre o HC, né, O HC. 598-886, né, da relatoria do ministro Schetti, que ele veio dar, então, uma nova leitura, digamos assim, ao artigo 226. Uma luz, né? Tão esperada, né, professora? Tão esperada. Então, ele realmente teve uma importância extraordinária, porque ele veio a romper, eu acho que pelo menos nos últimos 30 anos, um posicionamento, né, que era cristalizado no STJ, e entendendo efetivamente que o 226 não é mera recomendação, né, professora? E o descumprimento deveria, sim, ensejar nulidade, né? Então, acho que se a professora puder comentar um pouco, claro. A gente tem várias conclusões, né? Claro. Ele sugere vários apontamentos que são interessantes para a nossa discussão, mas se a professora puder abordar. Com certeza. Pessoal, até eu defendo isso. A primeira edição do meu livro é de 2008, né? Meu Deus do céu, já nem sei mais quanto tempo aí. Então, eu já defendia a questão da obrigatoriedade do cumprimento do 226 lá desde 2008, né? Porque tem um capítulo ali que eu falo do reconhecimento, né, pessoal, e das técnicas de reconhecimento, né? Então, pessoal, o que acontece? A nossa legislação fala em mera possibilidade de observância ali, de colocar o suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes. E eu até quando trato do tema, eu cito o Albert Binder, né, que ele diz o seguinte: a forma é garantia no processo. A forma é garantia e deve ser observada, né? E esse julgado do STJ, o 588-886 de Santa Catarina, ele trouxe várias conclusões que vem a trazer, né, pessoal? Depois eu vou comentar aqui algumas situações que eu reputei assim como formas, né, que vão trazer a confiabilidade, uma melhor credibilidade desse tipo de prova, né? Então, para falar aqui um pouquinho do acórdão do ministro Schetti, né? O que ele concluiu aqui? Que o reconhecimento de pessoas, ele deve observar o procedimento, né, do 226, ou seja, porque essas formalidades, né, do 226 de descrição do suspeito e da colocação do suspeito obrigatoriamente ao lado de pessoas com características físicas semelhantes, né, é uma garantia mínima para o sujeito que está ali, né, a ser reconhecido, né? Ele apontou, entre outras situações, até importante, o pessoal, a ementa é enorme e o voto tem 50, acho que tem 40 e tantas páginas, né? É uma aula, né, de processo penal, vale a pena ler. Então, considerando o ministro, considerando, né, Schetti, considerando o grande índice de erros judiciários e de falha, dos riscos de falhas no reconhecimento, ele diz o seguinte, que a inobservância do procedimento, né, vai tornar o ato inválido e não poderá lastrear eventual condenação, mesmo que tenha sido, né, mesmo que tenha sido confirmado em juízo. Então, aqui a gente já está falando um pouquinho de contaminação da prova, mesmo de forma indireta. Então, aquele reconhecimento falho feito lá na polícia, que não observou as regras do 226, não vai poder ser utilizado em juízo, certo? E ele vai mais além. Se o magistrado quiser refazer o ato em juízo, né, ele não vai poder condenar com base tão somente naquele reconhecimento. Ele tem que se valer do arcabouço probatório, né? Ele vai ter que corroborar aquela condenação com base em outras provas, né? E, pessoal, a simples exibição aqui de fotografia do reconhecedor, né, há de ser visto como uma etapa antecedente, o reconhecimento fotográfico. Então, seria um procedimento prévio, antecedente ao reconhecimento pessoal, e não poderia servir tão somente com base, né, para condenar aquele réu,
mesmo que tenha sido confirmado em juízo, porque o que a gente vê muito nas sentenças é o quê? Olha, o réu foi reconhecido por fotografia na polícia. Chega em juízo, a vítima nunca viu a cara do réu pessoalmente, não passou por procedimento nenhum, e o juiz vai lá e diz assim, olha, você confirma que reconheceu ele na polícia? E a pessoa diz, confirmo, e aí o cara está condenado. Né? Isso, por si só, não vai ser uma prova suficiente para derrubar a presunção de inocência. Então, a conclusão dele foi foi essa, e é uma luz, né? Espero que os tribunais, né, os inferiores, né, passem a adotar esse entendimento. E eu vou reforçar ainda, mais ainda, a tese. Olha, o meu grande amigo Tiago Albeste, delegado, é uma satisfação aqui, né? Tá aqui participando também, que dá orgulho, né, na nossa Polícia Civil, né? Professor e delegado Tiago. Pessoal, assim, feita referência, né? É muito interessante que se explore também a perícia nas imagens, né? Para além do reconhecimento, seria um passo além, né? Um passo a mais. Vamos fazer uma perícia, certo? Para não pegar uma imagem ruim, preta e branca, desfocada, né, e fazer a vítima olhar, observar aquela imagem, dizer, ah, é ele, foi ele. Isso por si só também não basta, porque a gente vê, né, claro, as provas elas vão se expandindo e aí tem que ter uma qualidade melhor dessa prova. E a própria formalização do ato, né, professora? Além da observância, claro, de todas essas cautelas, o que se verifica na prática é uma ausência de como o ato foi praticado. Né? E isso, assim, pelas decisões do STJ também, o STJ deu uma importância em relação a isso, né? Ao registro Sim. de como... então, a testemunha vai, ou a vítima vai descrever o suspeito, então, quais são as qualidades, quais são as características que foram descritas. Então, isso tudo importa, e é muito importante, né, professora? É importante, Cris, e até, claro, a confiabilidade do reconhecimento, né? Isso eu fiz um estudo com base na doutrina espanhola, ela vai estar atrelada, né, pessoal? Primeira questão, né? Claro que aí exigiria, claro, que o profissional fosse treinado para isso. Primeiro, o condutor do ato desconhecesse quem é o suspeito. Vocês vão dizer, ah, a professora está aí, né, divagando. Cara, isso vai dar confiabilidade para o ato. Então, o condutor do ato desconhece o suspeito, mas a vítima ou a testemunha presencial, ela tem que ser advertida que o suspeito pode não estar entre aquelas pessoas, né? Bom, isso seria uma outra tese. Bom, vamos, né, além de descrever as características. Outra questão, o código, ele fala lá, tá, tem que colocar as pessoas, né, ao lado de características, pessoas com características físicas semelhantes, mas não diz o número de pessoas. São 3 pessoas, são 5 pessoas e mais, não prevê uma penalização para o ato, porque a gente sabe, ato sem sanção não vale de nada. Né? E a vida para a vida, né? Para a vida. Se a gente sabe que tem uma penalidade, tu vai lá e cumpre. Ah, tem um prazo, tu sabe que se tu perder o prazo, tu está ferrado, tu vai lá cumprir. Então senão teria vira que ter mera irregularidade, né, professora? Vira uma mera irregularidade, aí o direito penal, o processo penal vira conversa de bar. Então teria que ter, né, pessoal, uma penalização para aquele ato. Outra questão importante, além da sanção pelo descumprimento, o que seria, pessoal, né? A questão é o seguinte, da roda de reconhecimento, se estabelecer um número mínimo de pessoas e mais, eu sei que aí seria demais, essa roda de reconhecimento que é feita na polícia ser reiterada em juízo. Claro, isso os italianos, os espanhóis falam que o ideal seria o quê? Com as mesmas pessoas. Perdão. Por quê? Porque a única pessoa repetida no ato seria quem? O réu. Então, é uma série de situações a serem pensadas, né, para se obter, né, Cris, uma qualidade nessa prova do reconhecimento e mais, né, que não se tenham mais sentenças e acórdãos condenatórios com base nessa prova que é extremamente frágil. Extremamente frágil. Então, são situações que, né, a partir do acórdão do ministro Schietti, né, que tomara que, né, que seja uma luz e que seja seguido, que não seja, né, uma decisão, tá pacificado na sexta turma, né, mas que não sejam decisões isoladas, né, sobre determinados fatos, mas que sirva como um paradigma, né, da jurisprudência.
Então, Essa é até uma pergunta que eu ia fazer, professora, assim, quais são as perspectivas futuras, né, a partir desse julgado? Porque ele tem uma importância muito grande. O STJ, ele vem, sim, confirmando e utilizando esse julgado em decisões mais recentes, né? Mas ainda, eu sempre tendo a pensar um pouco por trás, professora. A gente tem uma é prática judicial ainda muito enraizada. muito E, enraizada. e não é, e mesmo assim, digamos que efetivamente a gente tem uma legislação mais aprimorada nesse sentido, trazendo todas essas cautelas incorporadas dentro da legislação de forma muito clara, de forma taxativa, com sanção que é necessária. Sim, Mas se efetivamente a prática judicial não incorporar, é. é difícil, né? Eu não sei o que a senhora pensa, assim, eu acho É, tem uma decisão muito importante, ela tem o seu peso e ela é absolutamente necessária, mas a gente tem um caminho ao lado ainda muito É, grande a muito percorrer. tortuoso e muito árduo, porque é difícil assim a incorporação das alterações. Aqui até seria jurisprudencial. As alterações legislativas, quem é mais antigo aqui vai lembrar quando em 2000, acho que foi 2008, surgiu o 212, o cross examination. Isso gerou uma dificuldade muito grande nos juristas, nos juízes, né? Enfim, de tomar para si, poxa, eu sou o presidente da audiência, porém eu não preciso fazer questionamentos às partes, até porque as partes deixavam a critério do juiz, né? Vamos combinar que também era assim, né? Uma crítica, não dá só para criticar o judiciário, as partes não estudavam o processo e deixavam para o juiz perguntar. Até que surgiu lá um autor que disse: olha, o juiz não é a samambaia da sala de audiência. E ninguém disse isso, né? É a questão de respeito ao sistema acusatório. Só estou falando isso porque se demorou muito para arraigar esse entendimento, né? Claro, pessoal, estou falando aqui da patologia, né? Então, Cris, eu vou dizer assim, ó, o que eu penso sobre isso? Vai demorar ainda muito tempo, né? Talvez assim com uma edição de uma súmula, né? Que aí sim, talvez, né? Mesmo dizer, prof, mas a súmula não é vinculante. Bom, mas aí com o entendimento, por exemplo, do 226 do acórdão, talvez, é o que eu estou vendo assim pelas decisões, talvez aí isso passe a ser acolhido, né? Porque, claro, quando não é um entendimento assim majoritário nas duas turmas, no STF e tudo mais, ou através de uma súmula, ele não é acolhido na íntegra, né? Então, com a possibilidade da decisão ser alterada num eventual aí recurso especial ou um recurso extraordinário, estou pensando alto, né? Eu acho que é assim, porque só o entendimento ainda vai demorar muito tempo, vai ser um caminho muito árduo, né? Para que se acolha esse entendimento, né? Né? No primeiro e no segundo instância. E sempre, Né? né, professora, por mais que todo o ato de reconhecimento seja feito da forma correta, né, a condenação efetivamente que não pode ocorrer com base unicamente, né? Então e aí isso preocupa também, né? Porque sempre tem esse artifício do isoladamente, exclusivamente, mas ainda que a gente pensar num reconhecimento feito de padrões adequados, né, observando critérios que são corretos, a gente tem lá na frente o desafio de Um que desafio. efetivamente esse reconhecimento não seja observado isoladamente. E então realmente Exatamente. Perfeito, é isso, né? Tem todo um arcabouço de prova, né, Cris? Assim, a gente trabalha ali a câmera, segurança é prova, né? Um exame de DNA, um exame papiloscópico, né? Quer dizer, tem muita prova no processo que pode ser explorada, né? A própria cadeia de custódia. Então, tem uma série de questões que têm que ser aproveitadas para evitar, né? O ideal seria isso. O reconhecimento é importante, mas tem que se evitar uma condenação com base tão somente no reconhecimento, mesmo com a observância das regras. Mesmo com a observância das regras, né? a gente tem. Vou voltar um pouco nas perguntas aqui, professora. Sim, claro. Vamos ver a Galvão Tanara.
Professora, acredita que pode Diga. existir uma resistência na qualificação da produção da prova de reconhecimento por um receio de não alcançar condenações de pessoas que tenham realmente cometido crimes? O que queremos é acabar com as condenações injustas ao utilizar provas qualificadas e precisas. Mas acha pode existir esse medo sobre supostas condenações? Olha, Justas condenações, né? Acho claro. É aquela coisa, né? Quando se abre um processo criminal, quando se trabalha num processo criminal, né? Quem está no Poder Judiciário, o que a gente tem que presumir? Que aquele réu é inocente. Eu não posso presumir uma culpabilidade. A presunção, né? Não é a brincadeira que se faz, não é indúbio pau no réu, é indúbio pró réu, né? Então, para a jurisdição é equivalente condenação e absolvição. Eu tenho que entrar no processo pensando que aquele réu é inocente até que me prove em contrário, né? E quem foi que perguntou? Eu não sei quem foi que... É a Tanara. Tanara, então, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Num processo, às vezes a gente tem, né? A gente tem situações que a gente sabe que o sujeito cometeu aquele delito, por exemplo, a partir de uma prova ilícita e que não vai se ter uma prova. Então, no critério de justiça, ao meu sentir, mais vale, né? Eu vou dizer a coisa mais antiga do mundo no direito, né? Mais vale a condenação, né? A absolvição de um culpado do que a condenação de um inocente. Né? Então, eu acho que com isso até respondo a tua pergunta. Né? Não sei se é um medo que se tem, mas mais vale, né? Nesse critério, ter uma pessoa que é culpada absolvida do que ter um inocente condenado. Então, eu acho que é isso, né? Não teria, né, como ser diferente. Né? A Lauren pergunta: Cris, tu entendes que o réu deveria poder escolher se se submete ou não ao ato identificatório? Isso é uma questão, né, do princípio da presunção de inocência em decorrência do nemo tenetur se detegere in sua própria torpitudium, né? É o nemo tenetur. Se o réu, né, ele tem direito, né, de não participar do ato de reconhecimento para não produzir uma prova contra si mesmo. Eu penso que sim, né? Até isso ser acolhido, né? Eu penso que sim, que ele poderia se negar. E aí a questão, acho que a gente já está quase terminando no tempo, a grande questão, e eu já vou ressaltar, é que quando o réu, por exemplo, se nega à prática do ato de reconhecimento pessoal, que se utilize uma fotografia. Aí esse meio atípico de prova vai acabar burlando a sistemática processual. Vocês estão entendendo? Então, eu sou ré num processo, eu me nego a participar do reconhecimento, e aí lá na polícia ou em juízo, tudo bem, tu não quer participar, mas eu vou mostrar para a vítima, para testemunha, uma foto. Então, não, aí eu acho que já não poderia, que isso é burlar a regra do jogo. Né? Mas eu acho que sim, que o réu poderia se negar a produzir essa prova. Tá? Vários comentários aqui. Professora, o doutor Tiago falando, elogiando a professora. Muito obrigada. O Bruno refere à explicação do livro da professora Cristina sobre o efeito foco na arma excepcional. Muito obrigada. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação. Eu vi que vários amigos entraram, né? O Roberto, Felipe Bertoni, a Lauren, o Bill, eu não quero perder assim de citar, né, alguma pessoa, mas o que eu pude aqui acompanhar, fico muito, muito lisonjeada com a participação, né, desses amigos queridos. O Felipe, professor Felipe Bertoni, agora, ele adiantou então a minha pergunta final para ti, tá. que é justamente quais as medidas, né, de redução de danos que poderiam ser adotadas no ato de reconhecimento. Então, eu vou agradecer muitíssimo. Foi uma verdadeira aula, professora. Foi um encontro bastante produtivo, acredito, para todos nós. A live vai ficar gravada, vou tentar salvar ela aqui quando a gente encerrar. Eu agradeço a participação de todos os espectadores. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Cristina, e eu vou lhe passar, então, essa pergunta, né? Quais seriam os métodos que poderiam ser adotados para a redução dos danos, né?
Então, o que eu poderia dizer de medidas de redução de danos, né, seria, né, a observância do procedimento, tal como no acórdão, né, do ministro Schietti, a observância, a questão de imposição de sanções para o descumprimento, como eu já havia falado, a observância da roda de reconhecimento e pessoal com pessoas com características físicas semelhantes, né? Não adianta botar uma pessoa branca, uma pessoa parda, uma pessoa magra, uma pessoa com sobrepeso, né? Tem que ser pessoas com características físicas semelhantes. O estabelecimento, né, pessoal, do número de pessoas, certo? Para aquele reconhecimento e aquelas questões-chave, né? Do condutor do ato não saber quem é o suspeito e a vítima também ser advertida de que o suspeito pode não estar entre os presentes. Eu acho que não tem solução simples para problema complexo, né? Por isso que o Bertoni falou de forma aí clara, né? Se trabalha com medidas de redução de danos, né? Medidas de redução de danos. Eu acho que é isso, né? Perfeita a expressão utilizada, exatamente. Inclusive, é exatamente a expressão que eu tinha anotado para ele fazer a pergunta. Exatamente, é isso, né? É isso. Então tá, pessoal, estamos chegando ao final. Muito, muito obrigada, professora Cristina. As lives vão continuar na próxima semana, todas as terças-feiras, às 18h30. Então, a professora Cristina tem aula agora. Tenho aula agora. Isso, já estou até me conectando aqui na minha aula para não perder. Meus queridos alunos aqui também estão presentes. E eu que agradeço, né, Cris? Agradeço mais uma vez o Alberto, o professor Alexandre Vanderlich e a ti, né, pela condução da live. Foi uma satisfação muito grande poder participar. Né? E a ITEC, né? E agora ficamos no aguardo da 4ª edição do livro, que certamente estamos todos ansiosos para ver as percepções da professora. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Pessoal. Uma ótima noite a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.